paz do Senhor, pessoal. Eu sou a Paloma, congrego ali na igreja do Sônia Maria, uma igreja pastoreada pelo pastor André. E eu agradeço já desde já essa oportunidade de estar aqui com os irmãos, fazendo mais um subsídio para a aula da IBD. A nossa lição de hoje é a lição número 5, a natureza dos demônios. E antes de eu passar a palavra pro mestre Sérgio aqui, eu gostaria de fazer uma introdução básica sobre o tema, porque eu estava refletindo em casa a importância da IBD. A IBD, ela traz assuntos do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, mas ela também traz assuntos profundos da teologia, né? Esse livro, essa revista que a gente está estudando nesse trimestre, traz assuntos de angiologia, demonologia, antropologia, que é estudo de anjos, demônios e do ser humano, e é um assunto que a gente vê em aula de teologia, né? Em aula de teologia mesmo, em cursos de teologia. Então isso mostra pra gente a importância que a IBD tem, que ela passa de temas básicos para temas mais avançados da teologia. Então é um estudo muito, muito importante, muito bom, e então é um privilégio podermos estudar, podermos ensinar temas como este, porque este trimestre está trazendo um assunto bem profundo de teologia, né? Olá pessoal, paz do Senhor, que eu sou o Sérgio, congrego ali na igreja de Clube de Campo, onde sirvo a Deus ali como presbítero, uma igreja pastoreada pelo o nosso irmão Newton, pastor Newton. E como disse a irmã Paloma, é muito bom estar aqui gravando esse subsídio, trazendo esse material para você, professor, aluno. Enfim, isso enriquece a nossa escola dominical. Agradeço a Deus também pela oportunidade de mais uma vez gravar com a Paloma. A Paloma vem aí se engajando, vem aí estudando, adentrando no mundo da teologia. Isso é muito bom. Eu sempre falo que é bom ter mulheres na teologia. E tratando hoje de um assunto que talvez você possa olhar e falar, mas é importante? É importante. Nós devemos e temos que conhecer as armas, o campo de atuação dos nossos inimigos. E a nossa luta, como bem disse Paulo, não é contra carne e sangue, é contra os demônios, é contra a natureza, contra as hostes do inimigo. E essa revista, ela traz muito temas importantes porque ela aborda questões como essas, né? E hoje estudando sobre a natureza dos demônios, né? Exato. E eu trouxe aqui até um tema interessante, que existem duas classes de anjos. Eu sei que o tema desta lição não são sobre os anjos. Anjos falamos nas lições anteriores, mas não tem como falarmos dos demônios sem falarmos dos anjos. Até porque os demônios são anjos caídos, né? Então, existem duas classes de anjos, os anjos santos e os anjos caídos. Claro que Deus não criou anjos bons e anjos maus. Deus criou todos os anjos em santidade, como seres morais, de livre-arbítrio. E como eles possuem livre-arbítrio, assim como o ser humano, então eles tomaram aquela decisão ali na rebelião e caíram, né? Então existiu a rebelião, e após a rebelião houve essa separação, e por isso existem essas duas classes de anjos, os anjos caídos e os anjos santos. E Lúcifer liderou essa rebelião, e nós vemos ali, a gente não sabe exatamente quando que essa rebelião aconteceu, a Bíblia não esclarece isso, mas percebemos que no Jardim do Éden essa queda já havia acontecido, porque nós vemos Lúcifer enganar, tentar a Eva ali, né? Então ele começou a afligir a coroa da criação de Deus. Então ali no Jardim do Éden, já no começo da história humana, nós já vemos Lúcifer já havia caído, né? E os seus súditos. Então existe uma corrente teológica que acredita que a Terra foi criada perfeita. Ela não foi criada caótica e vazia, sem forma e escura. E que ela ficou assim após a queda de Lúcifer. É uma, vamos dizer assim, é uma hermenêutica, né? Como a gente gosta de dizer, é uma hermenêutica. Mas essa hermenêutica acredita que a Terra foi criada perfeita, por Deus fazer tudo perfeito. E após a queda, aí sim, ela ficou escura, ela ficou caótica, ficou vazia. E aí, quando nós vemos ali em Gênesis 1 a criação, falar sobre a criação, é uma restauração. Seria a terra sendo restaurada para a habitação do homem e também das demais criaturas que Deus viria a criar, como está descrito ali em Gênesis 1. Interessante. Essa teoria é a teoria do gap, né? Como bem colocou a irmã Paloma.
é importante que o professor saiba que são teorias, né? Como o momento certo, como bem destacou aqui a irmã Paloma, nós não sabemos, né? Eu quero citar aqui uma frase muito interessante de uma sistemática pentecostal que diz assim, abre aspas, os demônios não são culpados de todas as coisas ruins que assolam a humanidade, porém, eles estão por trás da maioria das desgraças e flagelos que se abatem sobre os seres humanos. Quando nós estudamos esse assunto que se encaixa dentro do campo de estudo da demonologia, que é um campo da teologia, um campo vasto, inclusive, que transita entre história das religiões, filosofias, conceitos sociológicos, nós precisamos ter muito cuidado para não conceituar a natureza demoníaca, ou a natureza dos demônios, a partir de pensamentos caricatos, né? Muitos descrevem os demônios como seres com garfo, como seres brigando entre si, com chifres. A Bíblia, ela dá uma única descrição sobre esses seres, que eles podem se transfigurar de anjos de luz, ou seja, pode ser que ele não apareça com um chifre nem com um garfo, pode ser que ele apareça de forma bela, né? E é muito interessante que tem um teólogo que ele diz o seguinte, os demônios ou o diabo, ele aparece de acordo com o nosso desejo pecaminoso. Aquilo que eu desejo é aquilo que ele aparecerá. Então, continuando até aqui a citação, ele diz, o que leva um homem casado a optar por separar judicialmente ou trair sua esposa? O que leva uma pessoa a matar uma criança? Os nossos desejos, eles não são culpas dos demônios, mas os demônios, podemos dizer assim, acendem aquela palha que já está em nós, né? É interessante nós compreendermos as perspectivas acerca do assunto. Quando nós olhamos, por exemplo, para a filosofia vai trabalhar o mal, né? A partir principalmente de Agostinho, dizendo que o mal não é uma substância criada por Deus, mas a privação do bem, ou seja, se tornou. Aí cai no pensamento que a nossa irmã Paloma trouxe, que é bíblico. Deus não criou demônios, tá? Deus criou os anjos bons, perfeitos, para adorá-lo. Só que esses anjos eram possuidores de livre-arbítrio. Logo, eles... Possuem inteligência. Exatamente. Criados com morais, né? Moralmente criados. Né? Exato. Deus não criou robôs. Assim como Deus fez com o homem, Deus fez com os anjos. E em algum momento da história, esses demônios, influenciados por esse grande líder, né? Até a irmã Paloma trouxe aqui o termo Lúcifer, e é muito importante nós destacarmos aqui que Lúcifer não é um nome próprio, né? É um título a partir de Isaías, né? Que se entende, que vem ali de estrela da manhã, que aí vem do latim de lux, Lucifer, enfim. Mas esse ser maligno, né, Satanás, ele se rebela em algum momento, e ele consegue a façanha de trazer ali, segundo o relato bíblico, a terça parte, né? E é muito interessante isso, né, Paloma? Não é o propósito dessa aula, trataremos nas próximas aulas sobre Satanás especificamente, enquanto muitos cristãos estufam o peito, por assim dizer, não, olha, cadê demônio? Vem aqui que eu piso na sua cabeça. Esses se esquecem que o próprio Miguel, quando lutando pelo corpo de Moisés, disse, o Senhor te repreenda. Porque Miguel, que estava ali na ocasião da rebelião, sabe o poder de influência, o poder de pensamento, o poder de estratégia que esses seres têm. Sérgio, você quer que nós fiquemos com medo? Não, não é essa a proposta. Não é fazer os seus alunos terem medo, mas é seus alunos considerarem esses inimigos do reino de Deus de forma séria, sem caricatura, né? E nós vemos muito disso, né? E se os anjos, que são seres celestiais, dotados de maior inteligência e capacidade do que nós, seres humanos, foram influenciados pelo querubim ungido, né? Porque a gente não pode esquecer que Lúcifer era um querubim ungido, ele tinha um grande poder de influência. Então, assim, a terça parte dos anjos foram influenciados por ele. Imagina nós. Então, muitas pessoas acham que são super crentes
e acreditam que podem vencer este poder, mas a verdade é que nós precisamos estar sempre alerta, muito em alerta com este poder. Eles agem de forma estratégica, eu até trouxe aqui mais pra frente sobre isso. Então, é estratégico, é com pequenas coisas, é nos nossos desejos, como você mencionou. Então, é muito importante nós não abaixarmos a guarda, acharmos que, não, somos super crentes, piso na cabeça do inimigo, né? Não é simples assim. Então, precisamos estar atentos para não cairmos nas armadilhas, porque ele vem sorrateiramente, né, de forma bem, bem estratégica, e ele não tem pressa. É um ser espiritual, ele é atemporal, diferente de nós. Então, ele não tem pressa para agir, para atuar, e ele vai aos poucos mesmo, vai atuando muito aos poucos. A gente não pode subestimar, né, o poder do inimigo. Claro que, assim, não estamos aqui dizendo que os demônios têm poder superior, né, a Jesus de forma alguma, né, inclusive a próxima aula fala muito sobre Jesus, né, a superioridade de Jesus, mas nós podemos ter sim autoridade no mundo espiritual, mas no nome de Jesus, e no sentido de muito preparo, santidade e essa busca para ter essa autoridade no nome de Jesus, sempre no nome dele. Exatamente, isso que a irmã Paloma destacou é importante. Porque no primeiro momento pode soar, então o irmão Sérgio, a irmã Paloma estão querendo fazer com que eu tenha medo. Não é ter medo, mas é estar preparado, estar submisso à vontade de Deus. É isso. E tem uma coisa interessante, né? Por mais, agora tratando num aspecto mais teológico, quando nós olhamos para esses seres, a sua natureza a priori fora criado de forma santa, perfeita. Mas, com o tempo, o pecado entrou na vida desses seres. E qual que é o central do pecado deles? A soberba. O desejo de usurpar o lugar de Deus. E é muito interessante, né, Paloma, que quando nós olhamos para as Escrituras e para a história da humanidade, o desejo do homem é ser igual a Deus. Então o homem trabalha para criar seu próprio alimento. Agora tem até alguns aí que já pensam em povoar outras terras, sendo que o Senhor designou que o homem habitasse na terra, como diz as Escrituras, né, no planeta tão belo que o Senhor nos criou. Então nós vemos isso. Por outro lado, precisamos compreender que eles são seres limitados, tá? Quando nós olhamos para os males da humanidade, para tudo que assola o mal, nós pensamos, o mal parece ser onipresente, né? Mas o mal não é onipresente. O mal não é onisciente, não é onipotente. Essas são atributos apenas de Deus. O que acontece é que, por mais que eles sejam limitados no tempo e no espaço, né, embora tenham poder, tenham influência de tentação, de perturbação, eles não possuem onipotência, onisciência, nem onipresença. E o que há, na verdade, é uma organização, conforme Paulo nos apresenta em Éfeso, né? Há uma organização. Então, mais uma vez, aquela caricatura de demônios no inferno brigando entre si. Claro, não é tão organizado e perfeito como o reino de Deus, porque a perfeição, ela está atrelada ao caráter de Deus. Mas que há sim uma estratégia, que há sim uma organização. Houve uma cópia, né? Como se tivesse copiado ali minimamente a organização celestial, aplicando os seus súditos, né? Exatamente. Muito bem, exatamente. Então, é isso que nós precisamos compreender, né? Que nós precisamos tratar esse assunto de forma muito séria. Então, uma pergunta interessante, né? Por que os demônios têm tanto ódio, assim, dos seres humanos? Por que eles têm como alvo as pessoas, né? Então, os demônios, eles possuem um ódio terrível dos seres humanos, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança do Altíssimo. Que coisa linda, né? Que a gente fala, fomos feitos à imagem e semelhança do Altíssimo. E o inimigo odeia isso, né? Então, ele tenta afligir mesmo a coroa da criação de Deus. E somos também muito amados por Deus. Olha que coisa linda, né? O amor que Deus tem por nós é muito grande. Então, ele de forma ardilosa deseja nos afastar de Deus, nos induzindo ao pecado, porque o pecado nos afasta de Deus, a ideia dele é exatamente essa, nos afastar deste amor, nos afastar de Deus e levar para junto dele o maior número de pessoas possíveis para o inferno, porque ele não está lá, mas ele já sabe que ele está condenado a ir
e o desejo dele é levar o maior número de pessoas possíveis para estar lá. Então, eles possuem essa estratégia, esse alvo. O alvo é o ser humano, atacar a coroa da criação de Deus. Né? Exatamente. E acrescentando a esse pensamento, Irmã Paloma e professor, tem dois teólogos que eu gosto muito, o N.T. Wright e o Michael Bird. Eles vão trabalhar uma questão muito interessante, né? Que o poder dos demônios, ou podemos dizer assim, como que eles deformam ou escravizam, por assim dizer, essa coroa da criação de Deus, por meio de dois tipos de pecado, a idolatria e a desumanização, que fazem parte da natureza dos demônios. A idolatria não precisa nem falar, os demônios, eles não tinham Deus, né? Apesar de serem criados, estarem próximos a Deus, é muito interessante que... Por que eles se rebelam contra Deus? Porque eles tinham Deus como um ídolo. E esses demônios, eles tentam colocar isso dentro do nosso coração, esse desejo de ter Deus como um ídolo, e não como Senhor, não como um ser pessoal, não como um rei, né? E aí você observa que esse tipo de poder, de natureza demoníaca, muitas das vezes adentra até em lugares que não deveria, que é dentro da própria igreja. Quantos cristãos, eles veem Deus como seu ídolo? O que é um ídolo? É alguém que quando eu preciso, eu vou, acendo a velinha, faço minha oração. Ah, ele fez o que eu quero, eu pego, coloco dentro de uma gaveta e esqueço que ele existe. Já não tem mais motivo para adorar, para servir. Exatamente. E o segundo aspecto dessa natureza, né, trazendo para o que você trouxe muito bem, o ataque à humanidade, é a desumanização. E aí é uma coisa muito interessante que quando você lê lá em Éfeso, né, que fala dos principados e potestades, né, archai exociai, está descrevendo o quê? Que esses demônios, eles, como você bem colocou, eles imitam ali a estrutura do que há no céu, do reino de Deus, mas ao mesmo tempo eles querem desumanizar as estruturas de governos, de sistemas. Por quê? Porque quando os sistemas estão desconectados do senhorio de Cristo, tornam-se as moradas demoníacas. Então, até... Nós temos na sociedade, né? Exatamente isso, no governo, na sociedade. Sim, e é muito interessante isso porque quando nós olhamos, e até agregando a essa pergunta excelente, por que os demônios têm tanta raiva dos seres humanos? Porque aí envolve uma questão de criação e de reino. Podemos dizer até de política, no sentido de reino. É o que o próprio McKnight vai dizer, teologia política é a teologia da criação. Ou seja, nós, enquanto criação de Deus, somos chamados a orar e a desejar que o reino de Deus venha, se manifeste. Por outro lado, as forças espirituais do maligno operam para que o reino de Deus não se estabeleça. Então esse é o grande motivo dessa fúria, né, dessa raiva, dessa natureza odiosa dos demônios contra os seres humanos. Por quê? Porque o reino de Deus não está mais em estruturas físicas de cimento. O reino de Deus está em nós. Então, quando ele desumaniza uma pessoa, ele está, vamos usar essa nomenclatura, em partes, fazendo ou impedindo com que o reino de Deus se manifeste entre os homens. Exatamente. Eu trouxe um tópico aqui para acrescentar ao preparo de aula dos irmãos, onde os demônios habitam, onde eles estão, né? A revistinha aqui falou um pouco sobre corpos físicos, se eles comem, se bebem, se dormem, falou bastante sobre o caráter, né, também deles, se eles pecam, e eu também gostaria de trazer aqui onde eles habitam. A revista fala sobre alguns demônios que estão presos, e eles serão libertos ali no período da grande tribulação, mas os demais estão nas regiões celestiais, como mencionado em Efésios 6, a gente falou bastante já desse versículo, né? Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, diante do fato desses demônios estarem soltos, eles influenciam os seres humanos.
negativamente. Eles podem possuir ou não a vida das pessoas, eles destroem as vidas, são seres inteligentes e impuros, atuando na vida do ser humano de maneira perversa e maligna, tanto na forma moral quanto também na forma espiritual. Então eles habitam, né, entre nós, vamos dizer assim. Exatamente. Diferente do que pensa, ele não está preso, né? As pessoas acham que eles estão no inferno. Aí tem até... Falo até de forma triste saber que aí tem pregadores que trazem o pensamento caricato para a pregação, que é um momento tão sério. E fala, olha, Jesus, quando morreu, foi ao inferno e falou, põe a cabeça aqui que eu pisarei. Não. Jesus pisou na cabeça de Satanás por meio do seu sofrimento na cruz. Enquanto ele sofria, ali ele estava pisando. Então essa aula, né, irmã Paloma, ela é muito importante. O que você trouxe aí é excelente para nós acabarmos com essa caricatura e tratarmos desse assunto de forma séria e bíblica. Uhum. E aí tem uma passagem bíblica que nos mostra justamente, como você disse aí, que ele está entre nós, né? Que é a passagem do Gadareno, Marcos capítulo 5, do versículo 1 ao 20. Quando nós entendermos essa passagem bíblica, nós passaremos a tratar o assunto com mais seriedade, né? E essa é a proposta, que no domingo você trate esse assunto, você ore, você consagre sua vida ao Senhor, você possa ir ao texto bíblico. Por quê? Porque ali em Marcos nós vemos que aquilo que nós já tratamos anteriormente, nós vemos a manifestação do mal em um corpo físico. E como que estava aquele homem? Aquele homem estava desumanizado, porque ele já não habitava com a sua família, ele já não podia ir na padaria comprar um pão, ele já não podia pegar um ônibus, não podia... Retirado da sociedade, né? Exato. Você tocou num ponto muito interessante. O diabo, os demônios começam a nos matar, por assim dizer. Primeiro, nos matando da sociedade. Ele tira o homem da sociedade. Nós podemos aqui citar alguns exemplos da nossa sociedade, por exemplo, as cracolândias, né? Não existe uma cracolândia, tá, gente? Cracolândias, porque em vários lugares há focos de pessoas escravizadas por drogas. Na podridão, né? Na Isso, muitos tratam como um problema só sociológico, de cunho da sociologia. Mas nós precisamos entender que por trás ali há seres desumanizando aquelas pessoas. Então, muito mais do que tratar de forma caricata esse assunto, é você fazer o seu aluno entender que, diferente do que se dizem ou que colocam, esses seres, eles estão nas regiões celestiais, eles estão habitando em esferas da sociedade, eles estão em todos os momentos querendo tirar o homem do seu lugar de honra, porque Deus criou o homem com um lugar de honra, a coroa da criação. Mas os demônios lutam para tirar esse homem desse lugar. Deus nos fez superior aos animais, né? Exatamente. Honra, né? Exatamente. E temos uma honra que nem aos anjos santos foi dado, proclamar o evangelho. Sim. Então você veja que essa fúria desses demônios contra o homem, contra a criação, contra os seres humanos, e aqui eu falo homem e mulher, não é no sentido apenas de que eles vão para o céu e que bonitinho, não. Nós temos a missão mais relevante do presente século, do presente momento, que é anunciar o reino de Cristo e seu senhorio. E é tanto que quando eu olho para a passagem dos Gadarenos, irmã Paloma, aquele homem liberto, aquele homem de volta à sociedade, a humanidade daquele homem restaurada, a primeira coisa que ele fala: eu quero ir com o Senhor. E o que Jesus fala? Vai e pregue. Aí eu peguei aqui uma citação de um teólogo, Walter Wink, que ele vai dizer o seguinte: quando Cristo nos liberta dos poderes demoníacos, a primeira coisa que ele nos dá é a missão de pregar o evangelho. Por quê? Porque só o evangelho pode entrar e resolver situações que o poder político, o poder sociológico, o poder filosófico não consegue resolver. Eu achei muito importante essa colocação que você trouxe, né? E aí uma provocação.
Se eles não comem, se eles não bebem, se eles não dormem, por que tantos cultos, às vezes, direcionados em algumas situações... Inclusive com entregas de comida. Que entregam comida, né? Exato. Fica uma pergunta. A resposta também já está aqui implícita dentro disso. Quando nós olhamos para a personificação desses demônios e toda a sua agressão e tudo que ele faz, aquilo que nós podemos dizer da anatomia dele, ele precisa enganar. E ele engana essa humanidade à medida que ele traz para junto de si agentes, né, que se pareçam e que possam iludir os seres humanos. Não, eles são parecidos conosco, eles são... E é interessante isso porque o alimento é algo muito importante para o ser humano. Ele vai muito além de questões fisiológicas, mas é comunhão. O alimento, ele é muito importante. Então é interessante isso, eles pegarem nesse ponto e trazer isso para as pessoas como se fosse possível ter comunhão com eles, como se fosse... faz parte desse engano. E olha que interessante, porque para nós, quando a gente fala de um convite para a gente tomar um simples café, é comunhão. E é muito interessante isso, como eles pegam nesse ponto pro ser humano, e em todos os lugares, gente, não é só brasileiro, porque brasileiro gosta de comer, não. Mas em todos os lugares, comer é comunhão, alimento é comunhão, isso é bem interessante. Exatamente. E veja que o pecado, né, aí é tratando especificamente da nossa natureza pecaminosa, pecado, você vê que ele desumaniza até mesmo o alimento. Paulo vai tratar isso lá em Coríntios, né? Ele vai falar de duas mesas, a mesa do Senhor e a mesa dos demônios. E entenda uma coisa, os demônios, eles simplesmente, como disse bem a irmã Paloma, eles vão espelhar, eles vão querer imitar o reino de Deus. Porque olha que interessante, irmã Paloma, quando estivermos na eternidade com Cristo, uma das primeiras coisas que nós faremos é participar de uma refeição. Haverá uma boda. Então, As bodas. Esses insights, professor, é para que você compreenda a profundidade dessa aula, né? Porque muito mais, a Paloma me conhece, sabe, eu não gosto de ficar só no campo da teoria. Muito mais de você trazer para a teoria é você trazer para o dia a dia, para a prática, como, né, que essa natureza desses seres às vezes se espelha, por assim dizer, se manifestam entre nós, né? Uma outra questão da sua natureza, e que aí é o ódio, né? É a opressão. Lá no caso do Gadareno, daquele homem, você observa a violência. Ele ficava preso em correntes. Imagina quantas pessoas ele, de repente, não tentou agredir. Ninguém vai ficar preso em correntes porque é bonzinho, né? O texto de Marcos, que é um texto que eu gosto muito para estudar essa passagem, diz que ele se feria, né? Que ele se feria. Então, assim, nós vemos em partes a resposta, o porquê de tanta violência, né? E mais uma vez, a violência, ela não é só um problema sociológico, né? Ela não é só um problema sociológico, ela também é um problema espiritual. Preparei aqui também para o auxílio dos irmãos a organização da classe dos demônios. A gente falou um pouquinho, né, sobre como eles se organizam. A gente muitas vezes pensa que é bagunçado as coisas, mas não é. Então nós temos aqui Lúcifer como o líder, né, o querubim ungido, vamos dizer assim, como líder. Aí temos os principados, muito inspirado inclusive no versículo que nós falamos já de Efésios 6:12. Então os principados, eles dominam em localidades grandes, como por exemplo em países, sistemas de governo, a gente falou bastante, né, sobre isso também. Então sistemas de governo corrompido, ideologias atuam na mente e são considerados a classe mais forte de demônios. Na sequência nós temos as potestades, elas criam as leis, governos, as formas físicas para oprimir quem tentar resistir, né? Atuam como executores, por exemplo, na mídia. Olha que interessante. A gente vê muito isso, ações de ideologia dentro das mídias. E a gente fica imaginando, nossa, como que isso chega até nós, né? É de forma ardilosa, de forma inteligente. Eles atuam dessa forma. Eles transformam o mal em algo institucionalizado, em algo aceito pela sociedade. É o que a gente chama hoje muito de inversão de valores. A gente vê algo sendo invertido e fica, gente, mas como isso? Porque eles foram
de forma ardilosa, transformando isso e fazendo com que a sociedade aceitasse coisas ruins, coisas que outrora não aceitavam. E faz essa mudança. Então, olha como é sutil e como é forte, né? Aí temos também os dominadores. Eles dominam em locais um pouco menores, eles influenciam a cultura. Olha que interessante. Atuam na cegueira espiritual. Não focam em indivíduos isolados, né? Mas sim em civilizações. E eles promovem o ateísmo e a ignorância espiritual. Então, quando muitas das vezes as pessoas falam, não, mas porque a Bíblia foi escrita por homens, né? Esse tipo de conversa que nós vemos, são os dominadores ali atuando na cegueira espiritual propriamente dita. Aí existem também as castas, que é um termo usado para diferentes espécies de demônios. Então, existem castas de alta resistência, as castas mais fracas. Normalmente, elas lideram as legiões e elas trabalham em alguma área específica. No livro de Mateus, capítulo 17, no versículo 21, nós vemos a menção de Jesus falando sobre as castas, né? Onde ele menciona que existem alguns tipos de castas que só saem através da oração e do jejum. Nós vemos essa menção sobre as castas na Bíblia. Aí existem também as legiões, que definem uma estrutura de possessão em massa, uma organização militar. Olha que coisa. E é um termo usado para definir milhares de demônios que atuam juntos, de forma unificada. Eles costumam possuir pessoas, ele causa situações terríveis de isolamento, como nós falamos aqui, isolamento social, podridão. Então, eles atuam também na família, olha que interessante, e na hereditariedade. E existem os demônios comuns, que são os espíritos demoníacos de forma geral, estão por últimos na hierarquia. Eles são a quantidade mais numerosa, eles são a classe mais numerosa de demônios. Quando eles se juntam, eles se transformam em legiões, e eles são usados para gerar o caos na vida cotidiana humana, como nós vemos. Exatamente. Essa parte que a irmã Paloma trouxe, ela reflete aquilo que nós falamos durante toda a aula, né? Que os demônios, eles estão de forma organizada, agindo nas esferas, agindo em várias áreas da humanidade, né? Claro, não podemos aqui cair no erro que muitos, por muito tempo, algumas linhas teológicas tentaram defender de demônios territoriais. Então é um demônio que fala em português, um demônio que fala em inglês. São seres espirituais. Eles são seres espirituais e eles se organizam. Eles se organizam por quê? Porque eles sabem que de forma desorganizada eles não conseguiriam subjugar os seres humanos a ponto de fazer com que esses não conseguissem mais discernir a sua dignidade como imagem de Deus. Então por isso que há esse trabalho nas ideologias, há esse trabalho no campo das ideias, no campo das políticas, no campo da cultura, no campo da música, em vários campos, né? Então, essa parte é muito importante, só não caia nesse erro, tá, professor? De trazer essa teoria de demônios territoriais, aí é o demônio do guarda-roupa, é o demônio da sala. Não. Eles estão agindo em todas as esferas da sociedade. Por muito tempo até se falou, né? Teve um tempo que falava assim, não, os demônios, eles têm mais fúria de quem é músico. Aí depois os demônios perseguem mais quem prega. Gente, para eles pouco o alvo importa. É o ser humano. Pouco importa se você prega, se você canta, se você toca. Se você só abre a porta da igreja, entenda, se você é filho de Deus, você é um alvo desses seres. Por isso que estudar a sua natureza é muito importante. A irmã Paloma trouxe uma questão aqui legal. Por que ele se apresenta ali no caso do Gadareno como legião? Já traz a ideia de uma organização, de um poder militar. Ele não olha para nós como apenas seres humanos no sentido de que, vamos ali, não. Ele nos estuda, ele estuda os inimigos dele, por assim dizer. E nosso papel também é estudá-lo. Porque Paulo vai, continuando nessa passagem, dizer, por isso nós precisamos nos revestir das armaduras de Deus. Mostrando que por nossas próprias forças nós não conseguimos derrotá-lo, nós não conseguimos discernir a sua natureza. Mas, pelo poder de Cristo, nós conseguimos vencê-lo, né? É isso, né?
chegando à conclusão de mais um subsídio. Irmã Paloma, muito obrigado. Eu quero fazer minhas conclusões e nelas eu quero dizer o seguinte, que na cruz, Cristo, ele derrotou, conforme está lá em Colossenses, e diz que ele derrotou e expôs todas as potestades. Isso é uma linguagem militar. Para quem conhece o contexto, Paulo está usando uma linguagem militar. Porque o que Roma fazia com os inimigos capturados? Fazia um tipo de um desfile para expor os inimigos. Na cruz, Cristo fez isso. Ele expôs todos os verdadeiros inimigos. O seu inimigo não é o seu irmão. Por mais que você possa olhar e falar, mas ele é atribulado, mas ele é seu irmão. É a imagem de Deus. O seu inimigo não é o seu vizinho. O seu inimigo são esses seres espirituais que temos que lutar diariamente. E também quero trazer aqui 2 indicações de obras. Essa teologia sistemática, né, pentecostal, que trata do assunto de forma sistemática, de forma séria, né? E esse comentário do Novo Testamento do N.T. Wright, do Michael Bird, obras essenciais para que você possa aprofundar esse tema. Quero agradecer mais uma vez ao CAPED, agradecer à irmã Paloma por a oportunidade de gravar mais uma vez com ela. E aqui passo para ela fazer as conclusões dela também. Gostaria de agradecer também pelo privilégio de estar aqui, pela confiança e pela oportunidade. Eu gostaria de referenciar que uma das minhas maiores fontes de pesquisa para este preparo de subsídio foi o livro da Fatesa, Angiologia, Antropologia e Hematologia, que é uma excelente fonte de estudo, então eu gostaria de referenciar de forma bibliológica. E agradecer mais uma vez. Muito obrigada, espero que possamos ter contribuído de alguma forma com o preparo da aula dos irmãos. Deus abençoe e até a próxima gravação.